Cara, tu nunca traiu tua esposa? Não, Flávio Rosa, eu realmente nunca traí minha mulher. Mas assim, na moral, tu já teve oportunidades? Ah, já tive sim, já tive várias oportunidades, principalmente quando eu viajo a serviço. Mas na boa, pra mim, nem é difícil rejeitar. Eu vejo a galera, vai lá e faz, eu nem sinto vontade. Meu irmão, que vida boa, cara, parabéns. Bem, esse é um trecho de uma conversa que eu tive com um amigo há muitos anos atrás, quando eu ainda era infiel. Fiquei com essa conversa na cabeça há muitos anos. E o tema de hoje é: o que leva um homem a ser fiel? Meu nome é Flávio Rosa e eu sou especialista em fidelidade. E hoje eu quero elucidar aqui, eu quero trazer algumas razões, alguns comportamentos, algum tipo de mentalidade que leva o homem a ser fiel, a ser tranquilo, a ser pleno, a não querer trair a esposa, não trair a esposa, noiva, namorada, seja lá o que for. Já deixa seu like, já começa a acompanhar o canal, se inscreva, porque conteúdo igual esse, papo direto, papo reto, do fundo do coração, sem colocar dedo na cara, sem querer expor ninguém, sem querer estar sempre certo, sem cagar regra, você só encontra aqui, beleza? Mas antes, eu quero citar alguns itens, citar algumas situações, porque eu sei que quem vai assistir esse vídeo, a maioria é mulher, tá? E eu amo quando vocês estão aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Algumas situações que não fazem o cara ser fiel, que não ajudam, que não contribuem para o cara ser fiel. Primeira coisa, cobrança. Não adianta você ficar cobrando, não adianta ficar no pé demais, não adianta, não é por aí. Um pouco é até bom, eu já falei disso alguns vídeos atrás, ficar ali mostrando que está atento, mostrando que não é tão relaxado assim é bacana, mas a cobrança excessiva, a acusação não funciona para levar seu marido à fidelidade. A hipervigilância não funciona, você achar que se clonar o celular do seu marido, se for lá e olhar as conversas dele enquanto ele estiver dormindo, você vai achar falhas lá, certo? Não funciona hipervigilância. Sexo. Tem mulher que acha que se transar com o marido todo dia, ele não vai ter fogo, não vai ter gás para transar fora. Sexo é muito bom para evitar que isso aconteça a nível de conexão do casal, a nível do quanto os dois estão bem, a nível do quanto aquele casamento está bom. Não aquele sexo que a mulher e o cara faz ali muito por obrigação para garantir que seu parceiro não vai atrasar fora. Se o sexo for nesse sentido, não funciona. Dominação. Tem mulher que quer dominar o marido, quer controlar onde é que tá, que horas volta e tudo. Não funciona. Muitas vezes funciona o contrário. O cara pensa, acha que manda em mim? Acha que me vigia tanto assim? Acha que eu tô no cabresto? Aí eu vou trair. É claro que é um pensamento errado, mas muitas vezes nós pensamos errado. Muitas vezes nós vamos por um caminho que não é o melhor mesmo. Então, dominação não existe, não vá por esse caminho. O último que eu quero citar rapidamente é dependência emocional. Aquela pessoa que se demonstra extremamente dependente do marido. Jamais você pode me trair, você nunca vai embora. Meu amor, pelo amor de Deus, a minha vida não existe sem você. Pelo amor de Deus, nunca me traia. Não existe. A mulher muito fraca, muito vítima, muito coitadinha, o cara tende a rejeitar e não amar mais, e não a querer estar junto. Então, esses itens, cobrança, hipervigilância, sexo para dominação, a própria dominação e dependência emocional, demonstração exacerbada de dependência do outro, não funcionam para o seu cônjuge ser fiel, beleza? E o que funciona então? O que funciona, Flávio? Você está aí falando que vai me dizer aqui o que leva o homem a ser fiel? O que ao final das contas funciona? Lá vai. Tem vários caminhos diferentes, beleza? Eu vejo que as pessoas muitas vezes acreditam que só funciona isso ou só funciona aquilo. Se o cara for para a igreja ele vai ser fiel. Muitas vezes não. Recebo muito chamado de homens e mulheres que até vão à igreja e acabam caindo na besteira do adultério. Sou cristão, vou à igreja, mas eu não acredito que esse seja o único caminho para todo mundo conseguir ser fiel. Beleza? Não acho que é por aí. Vou te falar 6 caminhos, beleza? O primeiro é o caminho que eu percorri, o que funcionou para mim. Pode ser que funcione para você, massa, vá atrás disso. Pode ser que não, pode ser que alguns outros do que eu vou citar é o seu caso, tranquilo? Mas eu tenho certeza que esse conhecimento vai te aproximar da vida fiel, vai te aproximar de uma vida em paz, harmoniosa, sem um monte de preocupação com o celular, em ser denunciado, na amante ligar para sua esposa. Cara, essa vida não é boa, não existe vida nisso. Ponto? Então vamos lá. Primeiro, e foi o caminho que eu percorri depois de anos infiel, para conseguir chegar numa fidelidade,
onde eu tô de boa, eu nem quero trair mais. Para quem já foi praticamente viciado em adultério, agora eu nem quero, nem sinto falta mais disso. Para mim isso é muito precioso. É o caminho do autoconhecimento e da visão clara do futuro. Agora eu me conheço muito mais, eu sei quais são os meus gatilhos mentais que me levavam a querer trair, eu sei quais são os comportamentos da minha mulher que me faziam querer trair, não estou colocando culpa nela, mas tem coisas que ela fazia que eu pensava, agora eu vou trair. Vai ser chata, vai ser nojenta, vai ficar me perseguindo, vai ficar me acusando sem eu estar culpado, agora eu vou trair. Errado, tá, gente? Mas é assim que eu pensava. Agora eu já entendo quais são os meus pensamentos que justificavam, teoricamente, o meu erro naquele tempo, sabe? Eu monitorei isso. Eu consigo olhar para dentro e reconhecer quais são os sentimentos negativos que aquilo me trazia, o mal que aquilo me perturbava. Eu consigo olhar e falar, cara, não vale a pena. Sabe, eu consigo com razão ponderar isso tudo, entendeu? Eu consigo pensar muito, agora eu consigo ter clareza no futuro que eu quero ter ao lado da minha esposa, no futuro que eu quero ter ao lado dos meus filhos, no meu planejamento de um futuro perfeito. É claro que meu futuro não vai ser perfeito, de ninguém é, mas eu estou planejando isso, eu estou plantando isso para que seja o melhor possível. Então eu penso muito nisso, que quando o cara tem um autoconhecimento legal, quando ele reconhece a sua vida, olha para dentro de si, ele tende muito mais a ser fiel. Ele pensa na vida, ele não só vai fazendo as coisas num fluxo impensado, sabe? Ele tende a ser fiel. Beleza? É isso. Acho muito que esse é um caminho que funciona muito, esse é o caminho que eu normalmente ensino nas minhas mentorias, esse é o caminho que eu normalmente percorro quando eu estou conversando com alguém, quando eu quero ajudar alguém, seja homem ou mulher, a encontrar fidelidade. É uma chave que vira dentro da cabeça que depois fica muito fácil ser fiel. Fica mesmo, eu falo isso com o coração aberto para vocês. Beleza? O segundo é o cara do início do vídeo, da representação que eu fiz. É o cara que teoricamente ele já nasceu para ser fiel. Ele tem isso dentro dele e recebeu ao longo da vida estímulos que o levassem a realmente crer que a fidelidade e conseguir que a fidelidade fosse o melhor para ele. Por exemplo, um cara que viu infidelidade do pai ou da mãe na infância e fala assim, isso aí na minha vida eu nunca vou fazer, não quero. E já tinha estímulo de ser fiel, mas esse estímulo externo, né, já tinha esse intuito natural de ser fiel, e mais esse estímulo externo de que viu o quanto isso é negativo, fala assim, eu não vou fazer. E consegue ser assim. Funciona para todo mundo, Flávio? Não. Já viu aquele caso de um pai que é alcoólatra e tem 2 filhos? Um filho se torna alcoólatra e o outro se torna extremamente anti-álcool? Mesma criação, mesmo ambiente, mas as pessoas, os indivíduos reagiram diferentemente para o mesmo estímulo. Então esse é o caso do começo do vídeo. Provavelmente esse cara tem esse valor forte dentro dele, recebeu estímulos ao longo da juventude para ser fiel e é fiel e nem dói, nem sente vontade de infidelidade. Isso é muito massa, né? Mas é raro. É raro isso. E como seria mais fácil se fôssemos todos assim, né? Por exemplo, eu tive o estímulo ao longo da minha adolescência de ver o quanto a infidelidade é negativa. E eu vi infidelidade dos dois lados, pai e mãe. Sofremos todos, foi uma porcaria. E ainda assim fui lá e fiz a mesma merda. Por quê? Loucuras da nossa mente. A nossa mente é uma caixa blindada muito difícil de ser entendida. Nas barreiras da ciência, a mente é a última barreira, é a menos conhecida, é a menos... talvez a mais estudada, mas é que realmente a gente menos entende de fato o funcionamento da mente. Beleza? Terceiro, é já ter sofrido a dor da separação ou da quase perca da família. Tem muito homem que já passou por uma separação, talvez uma vez, porque foi infiel, e agora no segundo relacionamento fala, eu não vou ser infiel nem a pau. Não vou, mas não vou mesmo. Inclusive estava conversando com outro amigo do trabalho sobre isso, ele falou, Flávio, errei muito no meu primeiro relacionamento, no segundo eu nunca traí e nem vou. Olha que massa, né? Aprendeu. Poderia ter aprendido no primeiro, sim, mas agora aprendeu. Ou então um homem que quase perdeu o relacionamento. A casa caiu, foi pego, traiu, sofreu ele, a esposa, os filhos, normalmente sofrem os pais juntos, sofre um monte de gente, e que essa dor tão profunda causada nele é o estímulo necessário para falar assim, nunca mais eu traio, não vou cair nessa nem a pau mais. Então, isso também vale, tem muito homem que é assim, tem muita mulher que me procura e fala, Flávio, meu marido me traiu, e eu não sei mais se vale a pena ficar com ele, ele demonstra realmente arrependido, o cara entrou em depressão, o cara procurou ajuda, mas eu tô sem saber se devo perdoá-lo ou não. Eu costumo orientar essas mulheres falando que, cara, esse cara tá vacinado. Essa dor que ele tá sentindo, deixa ele sofrer um pouquinho mais.
essa dor que ele está sentindo, esse estímulo que ele está tendo de dentro para fora, essa clareza que ele tem agora do quanto isso é negativo, normalmente serve de vacina. Esse cara está vacinado, desde que tenha sinais de demonstração clara de arrependimento genuíno. Beleza? Quarto ponto, é o cara que tem um encontro genuíno com Deus. Eu não estou falando da religião, da igreja não, tá? É realmente um encontro genuíno com Deus. Porque se for com a igreja, esse cara, quando se decepcionar com o pastor, com o padre, com a denominação que ele faz parte, ele tende a ir lá e cair de novo. Ele tende a errar de novo nesse quesito. Beleza? Agora, quando o cara tem um encontro com Deus mesmo, ele não quer decepcionar o próprio Deus, ele não quer ir contra as suas leis, ele tá tão de boa com o papai, sabe assim? E não foi comigo, infelizmente assim não foi comigo, mas eu vejo em alguns homens essa característica forte, sabe? E eu acho massa, falo, que cara que não quer errar com Deus, que cara que reconhece o Senhor, que respeita e que consegue ser fiel por um motivo tão nobre, porque esse cara realmente tem temor genuíno do Senhor. Por exemplo, eu não consigo ser fiel porque a infidelidade leva para o inferno, sabe? O inferno para mim é muito abstrato. Não vou dizer que eu não tenho medo de ir para o inferno, mas é tão abstrato que não me causa ações e reações. Ah, inferno não. Eu quero ser fiel, eu sou fiel, eu consigo ser fiel. Primeiro porque eu amo muito a minha esposa e não quero mais causar esse desgosto a ela. Mas também muito pelo que eu citei lá no primeiro item. Porque agora eu me conheço, eu estou equilibrado mentalmente, eu tenho paz interior. Muito por isso. Mas alguns homens não vou fazer porque é errado, Deus abomina. Ponto. Massa. Massa, também está valendo. Quinto ponto. Existem homens que têm valores extremamente rigorosos. Sabe assim? Não é nem pela religião. Esse cara que eu citei no começo do vídeo, essa sketch que eu fiz, né? No começo do vídeo, é um amigo meu do trabalho. Ele nem é religioso, nem vai pra igreja todo domingo, sabe assim? Ele é um cara desapegado com essa questão religiosa. Mas é fiel por questões próprias, porque nasceu assim, gosta de ser assim, entende que a vida dele é melhor assim. Mas tem outros que têm valores tão rigorosos, tão corretos, sabe assim? Não, eu não faço isso porque é errado e pronto, acabou. Não faço isso porque... Por que fazer? Ué, não prometi que não ia fazer? Então eu não faço. Não prometi lá no altar que não trairia? Então não traio. Tem gente que é muito rigoroso assim, muito pau, pedra. Massa. Só que normalmente essas pessoas costumam ser rigorosas demais também com seu cônjuge. Uma pessoa que costuma falar assim, se o cônjuge vir a trair, porque é diferente, porque é uma pessoa diferente dela. Costuma não perdoar. Costuma guardar um rancor muito grande e fala, não, cruzou a linha, eu jamais faria isso, pra mim isso é imperdoável. É um problema também, sabe? É um valor legal, ser uma pessoa de valores é massa, mas extremamente rigoroso com isso, pesado, e querer impor isso a todo mundo que está em volta, pode se tornar pesado. Beleza? Então citei alguns exemplos do que leva o homem a ser fiel. Primeiro, autoconhecimento, paz interior. Segundo, o cara que já meio que nasce assim, ele já é dele isso, já é dele, não tem por que eu trair. Beleza? Terceiro, depois que a casa cai, e ele entendeu bem a mensagem do quanto isso doeu tanto nele que criou um mecanismo na cabeça dele de que você não vai fazer isso nunca mais, ele consegue fazer, beleza? Quarto, quando o cara tem um encontro genuíno com Deus, eu creio nisso, mas isso é muito raro na minha opinião nos dias de hoje. Quinto, porque é um cara extremamente rígido, rigoroso consigo mesmo e jamais se permite errar algo tão grande assim, beleza? Eu tinha falado em 6, mas são 5, tá? Massa. Seja homem, seja qual for o motivo que você encontrar que se assemelha mais com a sua personalidade para ser fiel, tá valendo, beleza? Só toma cuidado para não impor isso para todo mundo que está à tua volta. Seres humanos diferentes, tranquilo? Agora, se tá difícil para você ser fiel, se você já cruzou a linha da infidelidade, eu tenho 2 formas de te ajudar. E se você foi vítima de infidelidade, eu tenho outra forma de te ajudar. Primeira forma de te ajudar que eu tenho é minha mentoria. São conversas diárias por WhatsApp, uma videocall por semana, exercícios de mudança de mentalidade para virar a chave na tua mente, para você conseguir voltar a ser fiel e voltar a ter paz. Infiel não tem paz, beleza? Você vai conversar comigo diariamente, eu vou te mostrar os caminhos para mudar a tua mente para você ser fiel de boa, na boa mesmo. E tem funcionado para 90% dos meus mentorados, tranquilo? Segundo, você não quer conversar comigo, você não gosta dessa aproximação, ok, eu te respeito. Tem meu curso, Jornada da Fidelidade. O link vai estar no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Você vai ter várias aulas que vão te levar a um pensamento, que vão encaminhar teu pensamento para um pensamento fiel. Para um pensamento de, opa,
consigo ser fiel e pode ser muito bom sim, o Flávio Rosa tem razão, beleza? Jornada da Fidelidade é um curso, você não precisa falar comigo, tem exercício, tem prática, tem muita coisa boa para você virar a chave que você precisa virar para alcançar a tão sonhada fidelidade de novo. Agora, se você foi vítima de infidelidade, eu tenho o Manual do Perdão, para você entender se dá ou não para perdoar esse erro grande que cometeram com você. Já adianto que perdoar sempre, mas lá você vai entender como perdoar, qual é a mentalidade que você tem que ter para conseguir perdoar de fato e não carregar mais esse peso. Agora, se dá para perdoar e continuar vivendo junto, é outro jogo. E lá eu vou te mostrar os critérios, as análises que você tem que fazer para de fato conseguir perdoar e separar se for a necessidade. Infelizmente tem casos que é assim. Ou perdoar e continuar vivendo junto e viver um casamento melhor do que antes, se fizerem a coisa certa. Beleza? Vê se não vacila, encontre o seu motivo forte para ser fiel, encontre a tua forma de pensar que mais tem a ver com a tua personalidade. Ser fiel não tem preço, de valor inestimável. Agora, se tá ruim, me procura lá no @vê se não vacila no Instagram, porque eu tenho certeza que meus conselhos podem te ajudar muito e que sua vida pode ser muito melhor do que é quando se está do lado da infidelidade. Fique com Deus. Toda semana vídeo novo. Às vezes rola uma live, só que tá difícil às vezes de conseguir conciliar os horários, mas vai dar certo. Até semana que vem.